Bem-vindos ao Resiliência Comercial. Aqui que é o seu espaço para você, amigo, amiga de vendas, você que é representante comercial, você que é vendedor, ou você que vive no ambiente, inclusive nos bastidores de qualquer área comercial, que sabe o que é viver vendas na pele. A pressão para se atingir metas, para se alcançar resultados, que muito mais do que na teoria, embora ela também a verdade é importante, mas que sente, que sabe o que é vendas na literalidade, no real, né? Queremos dizer que é uma alegria para nós, tê-los aqui conosco. Você que talvez pela primeira vez acessa nosso canal, talvez pode se deparar com o nosso canal, e queremos dizer que vai ser uma alegria, tê-los aqui conosco, inclusive em próximos episódios. E se você já está conosco, já nos acompanha, deve se lembrar que em nosso episódio anterior nós falamos sobre liderança, mas não qualquer liderança, liderança verdadeira, Falamos sobre o que é de fato um líder, Muito mais do que aquela pessoa que se encontra com cargo ou que tem esse título. Falamos ali, como é importante, esse líder verdadeiro, e como a sua liderança, como alguém que é um líder de fato, é algo que é inequívoco, é difícil de não entender, fácil de identificar uma pessoa assim. Mas hoje nós vamos falar de outro lado da moeda na área comercial. Vamos aqui falar por que quando a liderança verdadeira, líder de fato, não existe, ou quando essa liderança é uma liderança fraca. Todos pagam um preço, e queremos aqui trazer uma atenção especial a você. Você que é ponta de lança, você que é o representante comercial, você que é o vendedor, ainda que seja você nos bastidores de uma área comercial, por que todo mundo sofre quando não existe esse líder de fato, ou quando ele é fraco, Ora, vamos aqui trazer algumas questões para você, amigo representante, ou vendedor, amiga de vendas, você que é profissional de vendas. Para pensar, você já se viu travado porque a entrega não chegou? Ou porque o produto não tinha a qualidade prometida, ou a qualidade do início da parceria? Ou pior ainda, porque a empresa simplesmente não te respeitou e foi além, às vezes vai além, por incrível que pareça, que te responsabilizou por erro que nitidamente é dela, por exemplo, erro fabril ou logístico. Ora, podemos afirmar sem dúvida alguma, isso é falta de liderança, de uma liderança verdadeira. E, infelizmente, todos os dias, milhares de companheiros, milhares de vendedores pedem venda, pedem o maior patrimônio, pedem cliente, é verdade, pedem clientes e pedem até a motivação, porque vendem mal. Não é isso não. Não é porque vendem mal, é porque fazem a venda da melhor maneira possível, mas que não tem isso na prática. Falta o compromisso de quem se representa, ou o compromisso daqueles para quem se vende. Ou pior ainda, porque ninguém liderou o processo que sustenta a venda. Hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos aqui falar sobre como a ausência de uma liderança pode impactar diretamente áreas como logística, o produto, até mesmo o suporte, o pós-vendas, E como você, querido amigo, profissional de vendas, vendedor, representante comercial, pode continuar crescendo, protegendo a sua reputação, fidelizando os seus clientes, seu patrimônio, mesmo nesse cenário difícil que diariamente talvez você já enfrenta, Antes, inclusive, que você decida fazer, como muitas vezes acontece quase que diariamente, Antes que você decida se mudar, como em geral acontece para um local onde o respeito é mais evidente, inclusive não só ao cliente, mas a você também. Vamos aqui, por exemplo, falar de alguns desafios. Você vai combinar comigo que um dos grandes desafios é logística precária, e que também é
É uma expressão de ausência de liderança. Vamos começar a falar dela aqui da logística. Logística ruim não é só um problema operacional, é um problema de liderança de fato. Porque quando, por exemplo, não há alguém que se engaje, que viva, ou que lidere esse processo, por exemplo, não vai haver rastreabilidade, prazo claro ou responsabilidade, né? Com respeito à entrega, aquilo que se vendeu e se prometeu entregar, porque alguém deixou de liderar. E nós sabemos, você sabe, amigo, amiga, o cliente não liga para a transportadora quando o produto não chega, ele liga para você, é para quem vendeu. Ou seja, na falta de liderança, quando não se cumprem prazos e compromissos, é você, querido amigo representante comercial, é você, vendedor, que vira aquele gerente da crise, aquele sujeito, né, que tem que fazer uma mágica. Essa é uma expressão de como a falta de liderança, uma liderança ausente, pode afetar o seu trabalho. Vamos aqui falar de outro ponto. Qualidade baixa de produto. É praticamente falta de visão, né? Por que nós podemos dizer? Porque um produto ruim não nasce ruim por acaso. Vamos combinar? Não é verdade que muitas vezes a primeira entrega, ou quando se começa um processo, né? Quando se começa, por exemplo, um negócio, em geral os produtos têm uma mínima qualidade, ou uma qualidade muito boa, inclusive. Ou seja, o produto não é ruim no começo, dificilmente, embora possa acontecer, é verdade. Mas o produto ruim, queremos repetir, não nasce ruim por acaso. O que estamos querendo dizer? Você sabe. Ele nasce quando alguém não lidera a questão de padrão. Quando não há aquele controle contínuo e aquele compromisso inicial ou proposto. Ou quando ainda, talvez a empresa, não é, só visa lucro mesmo e a todo e a qualquer custo. Ou seja, você se prepara de todas as maneiras possíveis e aí você dá o seu melhor. Você faz a venda, vamos dizer, perfeita. Mas a entrega, né, o produto que chega, é algo que não sustenta a promessa que você fez. Ou seja, o produto fraco transforma um vendedor de excelente, né, perfil, técnica. Você que é um excelente profissional de vendas, para o cliente se torna um mentiroso, alguém que prometeu e não cumpriu. Mesmo que você sequer tenha chegado perto de mentir. Ou seja, você propagou uma verdade que até então você tinha, que foi lhe prometido, que foi até lhe apresentado talvez em produto piloto ou no começo do negócio. Quer ver outra situação? Outro problema? Outro desafio? Falta de suporte na empresa. Aquela retaguarda seria muito bom você ter. Essa é uma cultura sem liderança, né? Talvez seja um dos pontos mais críticos. Ou seja, quando mais você precisa, a empresa some. E muitas vezes ela some quando o problema aparece. Um problema relativo à logística, um problema relativo, por exemplo, à qualidade do produto. Ou seja, uma empresa sem suporte é também uma empresa que não tem uma liderança de fato ou uma liderança comprometida. Ela até tem o discurso, a promessa, tem até meta alta. E muitas vezes, ou na maioria delas, você, querido amigo, representante comercial, vendedor, você profissional de vendas, você até aguenta uma meta alta, talvez até, em alguns casos, desproporcional. Mas o que não dá para aguentar é a falta de respeito, não é verdade? Ou seja, você consegue perceber, querido amigo, e talvez, infelizmente, você que está nos escutando agora, né? Talvez indo para um compromisso, voltando de um compromisso, você consegue perceber que há um padrão? Ou seja, quando existe uma falta de liderança no dia a dia real,
O vendedor trabalha no improviso, ou seja, você tem que se virar nos 30, né, conforme já foi dito. E é verdade que isso impacta diretamente o trabalho de qualquer profissional de venda, de qualquer área comercial. Porque sem confiança interna e externa, de fato, como vai haver crescimento comercial? Como vai haver fidelização de cliente? Como é que você vai voltar naquele cliente que foi impactado pelo menos por esses 3 pontos que nós citamos até aqui? E isso é mais real do que se imagina. Já dissemos inicialmente aqui em nosso episódio. Todo dia acontece com muitos, e talvez com você mesmo hoje já tenha acontecido, ou pelo menos ontem. Quais são alguns insights e melhores práticas que gostaríamos que houvesse em cada um, né? Que você, querido amigo de venda, gostaria que houvesse em cada um dos locais onde você presta o seu serviço, né? Sua atividade de representação comercial, por exemplo. Quando se pensa em logística, é uma logística com visão de liderança, ou seja, se espera daquele que lidera isso, esse departamento, parceiros confiáveis, né? Rastreabilidade ativa, atuante, se possível até full-time. Um planejamento sério, robusto e uma expectativa clara com o cliente. O cliente ele espera que o produto seja entregue conforme foi prometido por você, querido amigo, querida amiga de venda. E aqui no quesito logística, liderar não é vender ilusão, não é prometer, não cumprir. E com respeito à qualidade, hein? Qualidade deve ser vista como uma decisão estratégica, não apenas algo que se promete, porque de verdade, para que isso aconteça, precisa nos bastidores haver um plano de testagem contínua, né, de acompanhamento, né? Estamos aqui falando não só de PCP, né? Se esse é o caso, por exemplo, se é uma unidade fabril, mas de controle de qualidade, de testagem dos produtos, né? Controle de padrão, nessa mesma linha, né? Quando se estabelece, quando se apresenta para um cliente um padrão, é importante que ele continue acontecendo daquela maneira e, se possível, até que haja melhoras. E feedback firme. É muito difícil quando não há esse feedback a respeito de um produto, de uma qualidade, né? Ou seja, qualidade não é custo, é posicionamento. E em relação ao relacionamento com o cliente, a essa cultura comercial, olha, sem dúvida alguma, reporte e escuta ativa são fundamentais. Negociação honesta é possível sim. É possível sim continuar, se estabelecer e continuar a ter negociações honestas com os clientes, né? Isso realmente fideliza, né? Estrutura cada vez mais aquele cliente que foi prospectado ou aquele que você já atende há um bom tempo. E para que isso aconteça, evidentemente, inclusive no back-office, né, em todos os bastidores aí do negócio, né, deve haver um treinamento contínuo. Ou seja, empresa que lidera bem, ela consegue vender razoavelmente fácil ou continuar a atender clientes que outrora já foram motivados a acreditar na empresa. É verdade, problemas acontecem e eles podem acontecer em qualquer instituição. Quando viram rotina, é que se tornam realmente problemas maiores do que deveriam. Vamos pensar na dor real. Tente se lembrar. Tente se recordar qual foi a situação mais absurda que você já viveu, talvez pela falta de suporte, né? Aquele suporte que o líder comercial poderia te dar, né? Toda uma retaguarda, ou porque a logística é ruim, ou porque o produto é um produto fraco, de baixa qualidade, ou com a qualidade diferente daquela que foi apresentada ou daquela que inicialmente existia. Tente se lembrar, por exemplo, daquele seu cliente que, talvez uma venda programada com dias de antecedência, um cliente que vai ou revender o produto ou que vai usá-lo como matéria-prima para processar na sua unidade fabril, e que você fica sabendo através desse cliente, talvez no final do dia ou no dia posterior, que sequer o produto chegou. Ninguém te disse.
ninguém te explicou, ninguém te preparou. Ou que talvez aquele produto que foi entregue é diferente daquele que você vendeu, ou ainda com a qualidade muito inferior daquela prometida, ou daquela que inicialmente se tinha. Qual foi o resultado? A venda até foi perfeita, vamos dizer assim. O problema começou depois, algo que não depende de você. Então, o que nós podemos perceber numa situação como essa? Quando ninguém lidera de fato, quem paga é você. É o vendedor que apanha sozinho. Pense em outra situação, muito impactante na mente de você, que é o profissional de vendas. Quando isso acontece, uma situação como essa que nós dissemos aqui, o que isso faz com a cabeça do profissional de vendas quando ele percebe que está sem uma liderança, sem uma retaguarda? Alguns até falam sobre back office, mas enfim, sem aquela retaguarda, sem aquele suporte. Não é verdade que isso pode mexer até fisicamente, né? Até fisicamente, o estresse, o nervoso. Não é isso? Não é verdade que também isso pode afetar, inclusive, o emocional? Inclusive, afetar o próprio dia a dia, porque, de verdade, numa situação como essa, onde o representante, o vendedor, você profissional de vendas tem que lidar com uma situação como essa, isso afeta o seu rendimento, porque energia vai ser gasta por algo que de verdade não precisaria. Você poderia estar fazendo uma nova venda, prospectando um novo parceiro, um novo cliente. E de verdade, a questão aqui não é preguiça, não é querer fazer. Isso, inclusive, vai afetar futuras vendas, porque vai existir aquela preocupação, para não dizer um medo, de prometer e não entregar. Ou seja, muitas vezes o profissional de vendas, ele trava quando perde a confiança no sistema, naquele sistema ao qual ele pertence. Mas o que talvez, querido amigo, amiga, profissional de vendas, o que talvez pode ser essa possível virada de chave? Em que momento, talvez, você pode fazer isso? Será que não é por assumir uma postura mais dura, quando isso é necessário? Assumindo aquela postura que seria de uma liderança que até então você até imaginava que existia, ou foi-lhe prometida. Por talvez intervir junto ao cliente, talvez buscando algum tipo de ressarcimento, seja por algum desconto, por alguma bonificação, ou muito mais ainda, às vezes lhe dando uma outra opção de fornecimento, buscando possibilidade de atender aquele que é seu maior patrimônio, o seu cliente, com produtos ou com serviços diferentes daquele que você até então oferecia. Muitas vezes acontece isso, tem a ver com o chamado turnover, né? Quando você se vê obrigado para manter os seus clientes a buscar um novo parceiro, fornecedor. Então, imagine, quando você então faz isso, quando você começa a defender o cliente, ou defender o seu patrimônio, você não está só resolvendo aquele problema naquele momento, mas você começa a liderar a sua própria venda, ainda que indiretamente. Ou seja, para o cliente fica muito claro, transparência, confiança, e essa confiabilidade é o seu diferencial. Ou você acha que se você não estiver em algum outro local, que esse cliente não vai lhe acompanhar, que o seu patrimônio não vai continuar a valorizar o trabalho que você, profissional de vendas, faz? Por isso, a ideia é, meta se bate todo mês. Ainda que seja difícil, você, profissional de vendas, e que se vira nos 30, faz o impossível talvez. Reputação não. Reputação não. Por isso vemos então a importância de você, querido amigo, querida amiga, realmente se colocar. Realmente suprir essa falta de liderança, porque se colocar na linha de frente da venda. Então, na verdade, o que você, querido amigo, querida amiga de vendas, você, profissional de vendas, seja representante ou vendedor, é verdade. Não se espera que não haja problemas, isso é impossível. Em toda e qualquer empresa eles vão acontecer. O que se busca é se combater de maneira evidente cada um desses problemas, para que o problema de ontem não seja o de hoje e também não seja o de amanhã. Não é verdade?
Problemas realmente acontecem. Quando viram rotina, isso é uma expressão inequívoca de falta de liderança. E é isso que se busca, alguém que lidere e que combata problemas para que eles não sejam problemas de rotina. Agora eu te deixo aqui uma pergunta, querido ouvinte, querido amigo, amiga, você profissional de vendas. E você? Você está esperando solução, esperando que aconteça de verdade essa liderança? Ou você está se tornando uma na prática? Compartilhe esse episódio com alguém do comercial, com algum amigo, com alguma amiga. Não esqueça de dar o like aqui, isso vai ser muito importante, é muito importante para o nosso canal, não é? Porque venda forte, conforme nós vimos, existe só onde há liderança, onde há também união. E queremos te convidar já antecipadamente para o episódio da próxima semana. Vamos aqui falar de algo que poucas vezes é tão tratado quanto deveria, né? Vamos aí tentar tocar nessa ferida. Vamos falar sobre descontos indevidos de você, amigo representante comercial, você que é vendedor, né? Será que isso é correto? Como é que isso impacta? Será que é legal? Vamos falar sobre isso. Eu te espero aqui na semana que vem. Até o próximo episódio de Resiliência Comercial. Boas vendas!